Maria. Ei, Rita, bom dia. Tá bom, minha filha? Estou bem, graças a Deus. Tudo bem. E aí, tá tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Tá bom. Cecília. Raquel, Eu já liberei lá, Nivaldo. já liberou, obrigado. Irmãos, bom dia para todos. Bom dia. Nós vamos dar início, então, à nossa reunião, né? Nossa primeira reunião da semana. Gratos a Deus pela bênção de poder nos encontrarmos, né? Ainda que virtualmente, mas Deus tem nos proporcionado esse recurso e nós agradecemos, bendizemos, né, o nome do Senhor por nos dar esse privilégio de poder estar vendo, né, alguns irmãos aqui no Zoom. A gente já participamos de um bate-papo, né? Também outros irmãos que estão no YouTube também. Nós desejamos um bom dia a todos e que Deus abençoe esse nosso dia, esse nosso tempo juntos aqui. Eu não preparei nenhum cântico, né? Porque a gente está sentindo a falta dos irmãos, né? De tanto a Dani, né? Que não está aqui participando com o cântico. Também eu não consegui preparar isso com a Cecília anteriormente. Por isso a gente não vai ter nenhum cântico nesse momento. Mas talvez seja eu vou... Nivaldo, só um instantinho. Nivaldo, por favor, eu vou desligar o microfone de todo mundo aqui, para ter interferência, você liga o seu. Vou liberar o seu só, tá? Tá. Pode liberar o seu aí. Ok. Pode ir. O que eu falei até agora, todos ouviram? Ouvimos. Ok. Então, conforme eu disse, nós não vamos ter o nosso período de cântico, mas eu vou só ler um cântico, um hino, né? Intitulado Abre tu meus olhos. Abre tu, Senhor, meus olhos bem, para eu maravilhas ver na tua lei, na tua lei. Abre tu, Senhor, meus lábios já, para eu teu louvor entoar no coração, com gratidão. Que seja esse nosso tempo aqui, tanto da leitura, que os nossos olhos sejam abertos para contemplar as maravilhas na lei do Senhor, mas também que os nossos lábios, ainda que a gente não consiga emitir nenhum som neste momento, né, de cântico, mas que seja também uma gratidão, uma demonstração, nosso coração esteja grato a Deus pelas bênçãos. Eu vou pedir o irmão Dimas para que ore, ele vai liberar aí o seu áudio, para estar orando. Antes, Dimas, alguns motivos de oração, tá? Isso para todos os irmãos e também está trazendo umas informações inicialmente. Com relação ao Nilson, né? Já foi postado aí que, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, Nilson já está em casa, né? Depois de 30 dias, né? Com muita aflição para ele e para todos nós, né? Vivemos tempos muito difíceis, tanto na cirurgia, né? A gravidade da sua cirurgia, 12 dias, né? A de CTI, depois veio a Covid, né? Então, foi dias de muita aflição, muita turbulência, né, para todos nós. Vivemos dias com bastante aflição, mas foi também dias em que nós clamamos a misericórdia de Deus e Deus nos atendeu. Então, Nilson está em casa desde sexta-feira, tá? Ainda está em fase de recuperação, mas nós temos motivos para louvar o nome do Senhor. Então, nós pedimos os irmãos, né, que continuem orando pelo seu pronto restabelecimento,
mas também há motivo para louvarmos o nome do Senhor, né, pela misericórdia que Deus manifestou para com a vida do Nilson e a todos nós. Tá? Muito obrigado aos irmãos, à igreja, que tem incessantemente orado, né, por ele, orado por nós. Então, fica aqui a nossa, enquanto família, a nossa gratidão a todos os irmãos em Cristo que têm orado, tá, por ele e por todos nós, e continue orando. Com relação ao seu Carmindo, continua internado, tá? Sem previsão ainda de cirurgia, tá? Ainda aguardando resultados de exames. Acreditamos que a informação de ontem da médica que amanhã ou terça-feira só que ela vai ter acesso aos últimos exames, tá? Que foi feito na sexta-feira. Então, continue orando por ele e por toda a família na sua necessidade. Também com relação à nossa irmã Delma, né? Vamos continuar orando pela nossa irmã. Eu não tenho, particularmente, informação recente, não sei se algum dos irmãos que estão aqui no Zoom tem alguma informação recente da Delma. Se tiver, pode falar, pode se manifestar. Mas ela fez, parece que não, né? Então, mas ela fez o seu tratamento, parece que a sua terceira sessão de quimioterapia, né? Então, está aguardando aí o resultado, né? E parece que tem também médicos para uma avaliação, como vai ser agora o tratamento daqui para frente. Vamos orar por ela e também pelo Denaci e por toda a família. Tá? Então, esses são os nossos avisos, inicialmente, né? Tanto os nossos motivos de oração, mas também os nossos pedidos. O irmão Dimas vai orar neste momento, agradecendo pelo nosso tempo aqui. Agradecimento. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta manhã nós estamos sendo privilegiados com a possibilidade de estarmos reunidos desta forma, que a nova tecnologia nos proporciona. Te louvamos pelo fato de que nós estamos tendo o privilégio de estar reunidos desta forma. E também, Senhor Deus, colocar na tua presença alguns motivos de agradecimento. Pelo teu servo Nilson, que está em casa, se recuperando, nós te agradecemos, porque muito nós falamos a respeito da saúde dele com o Senhor. E podemos reconhecer que o Senhor interviu quase que milagrosamente no tratamento do teu servo. Também, Senhor Deus, nossa irmã Delma está recuperando devagar, como é o previsto, mas nós te louvamos também, te agradecemos pela recuperação da tua serva. Ela está num processo difícil, mas o Senhor está administrando essa recuperação. Seu Carmindo está internado, aguardando um momento de uma cirurgia. Não nos parece tão difícil, mas se faz necessário que o Senhor esteja presente, que o Senhor esteja atuando junto aos profissionais que vão cuidar da cirurgia do teu servo. Colocamos também, Senhor, na tua presença o fato da tua serva Valdete, lá em Carangola, que o Senhor tem recolhido a sua casa. Ó Senhor, que o teu Santo Espírito possa estar confortando a família. Nós, como parentes e primos, estamos muito confortados, porque sabemos onde ela está. Lembramos de alguns dos parentes que não temos a certeza se eles têm garantido a vida eterna, mas que nesse momento teu Santo Espírito possa ser usado no sentido de
fazê-los reconhecer esta necessidade. Mas nós te louvamos de uma maneira geral, pela forma com que o Senhor está cuidando de nós, os parentes. Agora, Senhor Deus, vamos colocar teu servo João Luiz na orientação do teu Santo Espírito, para que ele possa desenvolver o assunto e o ministério que ele tem reservado para amanhã desse primeiro dia da semana. Que o Senhor possa também estar preparando os nossos corações, nossas mentes, nossos ouvidos, para que nós possamos, ao ouvir a tua santa palavra, possamos entender, compreender e colocar em prática o máximo possível do recado que o Senhor tem reservado para nós nesta manhã. Senhor Deus, agradecemos muito por este privilégio que o Senhor nos concede. Oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Eu gostaria de pedir um pouco mais da paciência dos irmãos para alguns avisos, alguns comunicados que nós entendemos serem importantes transmitir para a igreja nesta manhã. Ele será também feito na reunião de logo mais e nas próximas reuniões durante a semana. Tá? Vai ser postado um comunicado, né, aí ao longo do dia para os irmãos, mas nós gostaríamos de estar fazendo esse comunicado também agora, né, assim de alguém possa atingir, abranger o maior número de irmãos possível, tá? Como é do conhecimento dos irmãos, já havíamos comunicado isso, né? No dia 16 último, nós reunimos um grupo de irmãos, nós chamamos de um colegiado, para tratar de alguns assuntos de forma especial referente à possibilidade de retornarmos às nossas reuniões presenciais aos domingos, uma vez que nós já estamos fazendo isso na reunião de terça e de quinta. Então, nessa reunião, nós entendemos que é possível a gente ter novas aberturas, possibilidades para novas reuniões. Então, foram tomadas algumas decisões com relação ao domingo, tá? Que nós também vamos ter as nossas reuniões presenciais também aos domingos, tá? A partir do próximo domingo, dia 27. Então, a partir do próximo domingo, dia 27, nós teremos a nossa reunião presencial também, tá? Ela será realizada às 9 horas da manhã, com a ceia, tá? E também com a escola, né? O nosso irmão Jorge Luiz, né, que está fazendo aqui pelo Zoom, YouTube, ele vai estar presente e vai fazer também o estudo da Palavra de Deus, que é a nossa escola, tá? Então, nesta reunião, tá, de domingo, às 9 horas, haverá a celebração da ceia e também a escola bíblica. A próxima reunião do domingo será mantida no mesmo horário, né, que nós tínhamos antes da pandemia, às 19 horas. Hoje a reunião é realizada às 18, né, mas a partir do dia 27 nós teremos reunião presencial às 9 horas da manhã, com a celebração da ceia e a escola bíblica, e também às 19 horas será realizada também a ceia e a mensagem da Palavra de Deus. Então, a partir do próximo domingo, nós teremos 2 reuniões presenciais, 9 horas da manhã e às 19 horas. Com relação à reunião, a primeira reunião das 9 horas, ela será voltada, não será exclusiva, mas nós queremos atender prioritariamente os irmãos idosos e aqueles que fazem parte do grupo de risco. Então, a primeira reunião das 9 horas, com a celebração da ceia e a escola, nós queremos atender prioritariamente os irmãos idosos, né, aqueles que estão aí na faixa dos 60 para cima, e aqueles que fazem parte do grupo de risco.
Isso porque no decreto da prefeitura, né, e sob a orientação do Comitê de Enfrentamento à Covid da prefeitura, dá essa orientação para que tenha uma reunião mais voltada para esse grupo de irmãos, né, de crentes. Então, nós vamos estar realizando essa reunião a partir do dia 27. Não será uma reunião exclusiva para esses irmãos, mas nós queremos prioritariamente atender a esses irmãos, né, os idosos e aqueles que fazem parte do grupo de risco. Com relação à capacidade, tanto da reunião das 9 horas da manhã, quanto às 19 horas, nós poderemos atender até 28 pessoas, até 30 é possível. Então, seria a capacidade máxima de a gente atender no salão. Tá? Então, nós não estamos pedindo para ninguém agendar. Inicialmente, nós não estamos pedindo para... Nós entendemos que não haverá necessidade de um agendamento da reunião, uma vez que nós teremos essas duas reuniões. Então, às 9 horas, ela será voltada mais para esses irmãos do grupo de risco, os idosos e aqueles que fazem parte do grupo de risco. A reunião das 19 horas será aberta a todos os irmãos. Nós entendemos que aqueles que participaram da reunião na parte da manhã não deverão ir na reunião da noite, para que não haja essa aglomeração. Então, a gente está tentando fazer aqui uma divisão, né? Por isso, nós vamos oferecer a ceia tanto de manhã quanto às 19 horas. Tá? Com relação às recomendações de todas as reuniões, isso vale para a reunião tanto de domingo de manhã quanto domingo à noite, deverá ser observado o distanciamento entre os participantes, respeitando lá nos bancos, já está uma demarcação, então deve ser observado aquela demarcação que está lá no banco. Tá? Isso vai sentar 2 pessoas em cada banco, nas extremidades do banco. Porém, se na reunião tiver uma família, ela poderá sentar até mais de 2 naquele banco, né? 2, 3, 4. Por exemplo, uma família, né? O pai, a mãe e os filhos poderão sentar no mesmo banco. Não há necessidade de ocupar outros bancos, uma vez que eles já fazem parte, né, de um núcleo familiar, então não haverá essa necessidade. Né? Mas outros, né, se forem de famílias diferentes, deverão ocupar as extremidades do banco, 2 pessoas em cada banco. Também deverá fazer a higienização das mãos, né, com álcool gel, que já está disponível na casa de oração, tanto na entrada quanto no interior do salão. Tá? Também deverá ser observado o uso da máscara, né, durante todo o tempo, tanto na entrada do salão quanto durante o tempo das reuniões, né, deverá usar a máscara. Por mais desconfortável que seja, mas nós entendemos, né, que é um meio que a gente está buscando, né, segundo a orientação médica, tanto nos prevenir quanto prevenir outros irmãos. Uma quinta observação e orientação, né, nós, devido muito tempo não encontrarmos com alguns irmãos, a nossa vontade é, ao ver os irmãos, estender a mão, cumprimentar, abraçar, mas, irmãos, infelizmente, neste momento, isso não será possível. Né? Então, a gente pode parecer um pouco sem educação, né? Não estender a mão para cumprimentar, mas, infelizmente, isso não será possível neste momento. Tá? Então, isso faz parte dos cuidados. Tá? Então, vamos ter este cuidado de não estar nos abraçando, cumprimentando, né? Nosso desejo é fazer isso. Tá? Também, ao término da reunião, nós pedimos que, assim que terminar, a gente... É o nosso hábito, né? Ficar ali batendo papo, conversando, né? Não, nós pedimos que, assim que terminar a reunião, cada um, né, caça o seu caminho, né? No bom sentido, né?
a gente não faça aquela aglomeração, né? Terminou a reunião, vamos saindo o mais rápido possível para que não haja nenhum tipo de aglomeração, tanto no interior do salão quanto do lado de fora, tá ok? Quanto às ofertas, tá? Quanto às ofertas, nós recomendamos que sejam mantidos as ofertas, tanto pode ser feito por depósito, por transferência, tá? Mas caso os irmãos queiram trazer a sua oferta, como a gente fazia anteriormente na reunião da ceia, pode trazer, não há nenhum problema. Só que não haverá aquela coleta, nós não vamos passar aquela sacolinha fazendo a oferta, né? Nós vamos, já foi providenciado, já está, vou colocar lá durante a semana, uma caixa, uma urna, para que aqueles que quiserem trazer a sua oferta em dinheiro possam trazer a sua oferta. Vai ter uma urna ali que vai ser, você vai depositar o seu dinheiro. Olha, assim que você entrar, ela vai estar bem próximo da porta para facilitar. E também orientamos, né, para que você coloque o seu dinheiro dentro de um envelope, um embrulho no papel, tá? Para que você não tenha contato, porque é muito natural que a gente tenha contato com o dinheiro, e como a gente vai estar usando a máscara, né, a gente também vai levar a mão na máscara. Então, se você proteger o seu dinheiro, tá certo? Você estará também protegendo a você também, né, de uma possível contaminação, uma vez que nós sabemos que o dinheiro, ele pode também ter o seu risco, né, de contaminação. Por isso, nós recomendamos que os irmãos, ao trazer a sua oferta, né, coloque no envelope previamente, num pedacinho de papel, embrulha, e assim que chegar, você vai ter uma urna ali para fazer a sua oferta também. Ok? Outros avisos, né? E assim está encerrando, né? A reunião será transmitida, tanto de manhã quanto à noite, ela será transmitida, né? Pelos mesmos modelos que nós já estamos acostumados, né, a participar, porém, não será transmitida pelo Zoom, tá? Nós vamos ter uma novidade, que a reunião será transmitida pelo YouTube e pelo Face, tá? Então, não será mais pelo Zoom, tá? Porque não será possível a gente interagir, né? Estando na reunião, interagir conforme a gente interage aqui, cada um na sua casa, tá? Então, será pelo Zoom e pelo Facebook, ok? Estas as informações iniciais, né? Os irmãos vão receber, ao longo do dia, um comunicado oficial escrito, tá? Detalhando essas informações, tá? E ao longo do dia, ao longo da semana, se houver alguma necessidade, alguma informação a mais, certamente nós vamos fazer isso ao longo da semana e nas reuniões, tanto de terça quanto de quinta. Irmãos, essa abertura, essa possibilidade, né, graças a Deus está sendo possível. Então, a gente tanto estamos estimulando os irmãos, né, a vir a participar das reuniões. Nós temos a nossa reunião de terça-feira, temos a nossa reunião de quinta, agora nós temos também a nossa reunião de domingo de manhã com a celebração da ceia e domingo às 19 horas também com a celebração da ceia, tá? Tendo essa possibilidade, né, para que a gente não faça aglomeração. Mas também nós orientamos, né? Olha, se você pode vir, você deseja vir, não fique em casa. É uma oportunidade que a gente tem de juntos aprender, né, a palavra de Deus, ter a nossa comunhão, né, em torno da palavra de Deus, poder voltar a celebrar a ceia, que realmente ficamos aí muito tempo sem essa condição, né? Nós entendemos que agora isso já é possível, tá bom? Se os irmãos tiverem alguma dúvida, alguma dificuldade, né? Se não ficou claro o comunicado, depois vocês podem perguntar e a gente vai poder fazer esse comunicado. Não só eu, né? Mas temos parece que 8 irmãos que têm participado dessas decisões, tá? Vocês podem perguntar também a esses outros irmãos, tá bom? Esses são os comunicados. Eu sei que foi um pouco cansativo vocês ficarem ouvindo, mas nós entendemos que faz necessário para o esclarecimento. Eu espero que eu tenha sido o mais claro possível
ao entendimento de cada um dos irmãos. Obrigado pela atenção, pela cooperação. Nós vamos orar mais uma vez e logo em seguida, o irmão Jorge Luiz vai estar expondo a palavra de Deus. Nós vamos para Daniel, né? Lá vamos caminhar um pouco com Daniel nesse domingo. Vamos orar. Nosso bendito Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua misericórdia, pela tua bondade, pelo ajuntamento, ó Deus, do teu povo na manhã deste domingo, usando desses recursos tecnológicos. O Senhor tem nos abençoado. E agora, Pai, que vamos abrir a tua palavra, nós pedimos, conforme o hino que lemos no início, que o Senhor abra os nossos olhos para ver as maravilhas da tua lei, mas que abra também, ó Deus, o nosso coração de gratidão ao Senhor, reconhecendo a tua graça e a tua misericórdia. Nós pedimos por nós que vamos ouvir, também, mais uma vez, suplicamos a tua graça e a tua misericórdia em favor do Jorge, no seu compromisso, na sua responsabilidade. Que, ó Pai, que a tua bênção seja sobre a vida do teu filho nesse dia, nessa responsabilidade. Nós oramos em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Jorge Luiz, está com você a palavra. Ok. Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu quero, antes, comunicar com vocês aqui a informação do Denaci. O Denaci colocou uma informação aqui no YouTube. Então, eu vou ler aqui. Bom dia, a Delma está bem melhor esta semana. Bom dia, a Delma está bem melhor. Esta semana é folga do tratamento. Na próxima semana, reinicia com exames e consulta com a oncologista. Essa aí o Denaci colocou no chat aqui no YouTube. Ok? Muito bem. Vamos lá. Vamos dar continuidade ao nosso estudo em Daniel. Estou muito contente porque algumas pessoas têm nos procurado, têm dado um feedback bem positivo em relação àquilo que nós tivemos, dado um retorno bem positivo em relação ao nosso estudo da semana passada. Eu sei que foi talvez um pouco pesado, muita informação, mas eu entendo que esses pré-requisitos são essenciais. Eu vou, então, rapidamente dar uma passada, o que a gente chama de fritar slide. Para quem não estava aqui semana passada, dá uma olhada. Por exemplo, o Caleb não devia estar aqui semana passada. Estou vendo o Caleb aqui, né? Então, para ter uma noção do que a gente rodou, tá certo? Já está para vocês aí o slide? Já, né? Tá sim, tá Jorge. Bom. Tá sim. Valeu, Cristiane. Obrigado pela dica aí. Domingo mesmo. Muito bem. Vamos lá. Deixa eu só... Joia. Cadê? Oi? Sei. Agora sim. Vamos lá. Então, nós tomamos por base aí o tema Deus no controle para a gente estudar o livro de Daniel. Né? E nós falamos sobre algumas informações sobre o livro, vimos que há uma discussão sobre quem é, na verdade, o autor, há uma perspectiva liberal em que não foi Daniel que escreveu, e ele foi escrito nos anos 200, 100 a.C. Mas há a perspectiva conservadora que diz, e é a qual nós defendemos e vamos trabalhar em cima dela, que Daniel é o autor. Tem um trecho ali do livro que é escrito por Nabucodonosor, mas na sua quase totalidade, Daniel escrevendo no século VI. Então, em torno ali da sua época mesmo, dos fatos acontecendo ali no século VI a.C. Em cima dessa dificuldade que se tem, o De Carson escreve que nenhum intérprete desse livro pode escapar ao desafio de confiar em Deus.
Tem alguém falando aí, por favor, desliga o microfone. Nenhum intérprete desse livro pode escapar do desafio de se confiar em um Deus que pode deter o fogo e fechar a boca dos leões. Um Deus ou em um Deus que ressuscita os mortos. Sempre que você se propor a ler, a estudar profundamente a Bíblia e ler muitos comentários, você vai deparar com essa discussão. Porque a Bíblia ainda é muito questionada e sempre vai ser muito questionada. Quanto menor a nossa fé, maior será a nossa dúvida sobre a veracidade da Bíblia. Quanto menor a nossa fé, maior será o nosso questionamento em cima da inerrância da Bíblia. Então, como eu aprendi lá pequenininho, a gente diz, né? Você acredita que Jonas foi engolido por uma baleia? Né? Na verdade, não disse que era uma baleia, por um grande peixe. Aí alguém disse, meu amigo, se a Bíblia escreveu, eu acreditaria até se Jonas tivesse sido engolido por um lambari. Né? São questões de fé. E se a gente se propõe a estudar esse livro, acho que a gente tem que trabalhar muito bem com isso aí. Nós cremos, sim, num Deus que pode deter o fogo, pode fechar a boca do leão, pode até ressuscitar mortos. Então, é em cima disso que a gente tem que trabalhar o tempo todo. O livro tem uma estrutura da seguinte forma: 2 sessões, uma sessão histórica, que vai dos capítulos 1 ao 6, e uma questão apocalíptica, de revelação, de fatos que vão... Alguns já aconteceram, mas para o tempo de Daniel ainda aconteceriam. Né? Então, uma sessão histórica e uma sessão apocalíptica, e ele é, curiosamente, escrito em 2 línguas. Curiosamente escrito no hebraico, começa em hebraico, interrompe, escrito em aramaico, depois retorna ao hebraico. Isso eu chamo perfumaria, né? Coisa que não faz tanta diferença, mas são dados para a gente acrescentar. O tipo de literatura, ele parece um livro profético, mas também parece um livro histórico. E era uma literatura nova para aquela época, que nós chamamos de literatura apocalíptica, como é também o livro de Apocalipse, porque Apocalipse é revelação. Então, era uma escritura, era uma literatura de revelação, como é também o livro de Apocalipse. E a mensagem, essa aqui é importante ter em mente todo o tempo do nosso estudo, é que este mundo é para nós, povo de Deus, uma terra estranha. Veja bem, o fato de ser uma terra estranha não quer dizer que seja uma terra na qual nós não devamos estar. Eu vou bater muito nessa tecla. O fato de vivermos numa terra estranha não implica necessariamente dizer que nós não devamos estar nessa terra. Estamos cercados de inimigos, mas ainda assim é possível glorificar a Deus. A questão nem é tanto onde nós estamos. O importante é se onde nós estamos glorificando a Deus. Mas ainda assim é possível glorificar a Deus. A vida aqui deve ser vivida em consagração que nos leve a um conhecimento cada vez maior da sua pessoa. Tal conhecimento nos permitirá ver que tudo está em suas mãos. Podemos confiar, resistir à pressão, sabendo que compartilhamos e compartilharemos do reino de Deus. E aí eu comecei a mostrar, a gente foi para uma parte histórica, porque tudo começa depois que o reino de Israel é dividido, então vou correr aqui alguns mapas. Né? Aqui era Israel antes dos exílios, com as suas 12 tribos, uma nação, guardem, Israel já foi uma nação uma vez, depois perdeu essa condição. Lá naquele acontecimento lá de Roboão,
que se rebelou, né, buscou maus conselhos. Em função daquilo, Israel ficou dividido em dois reinos: Reino do Norte, Israel, capital, Samaria; Reino do Sul, Judá, capital, Jerusalém. Jerusalém. Muito bem. Deixa eu, peraí que eu... Ok, volta. Vai para frente. Isso. Aí está, então, outro mapa: Reino do Norte, Reino do Sul. E toda a nossa história, para você se situar, quem não tem muita noção de geografia, professor de geografia hoje nem aqui está, né? Essa história toda acontece aí nessa... Esse aqui é o mapa atual do mundo, né? Nós temos aqui países conhecidos como a Turquia, a Síria, o Líbano. Israel é pequenininho aqui nesse cantinho aqui, ó, Israel no cantinho aqui, Egito, Arábia Saudita, Irã, Iraque, Azerbaijão. Então, é nesse contexto aqui geográfico, claro que esses países não eram esses, na verdade era isso aqui, o mesmo mapa, só como era na época de Daniel, tá certo? E aqui a gente apresenta os reinos que foram se sucedendo. Esse mapa mostra o Império Assírio, que ele cresceu, ele começou nesse verde mais escuro aqui, na região norte ali, e depois ele tomou toda essa parte verde, chegou até o Egito, tomou Judá, Jerusalém, Israel todo aqui. Então, esse foi o Império Assírio, que nós estudamos, que invadiu primeiro o Reino do Norte, tomou o Reino do Norte, o exílio primeiro foi do Reino do Norte. Depois foi o Reino do Sul. Aqui está, então, a Síria, de novo, né, a área que foi dominada pelo Império Assírio. Quando o Império Assírio cai, e é dentro dessa realidade histórica que nós estamos estudando a partir de hoje, a Babilônia passa a ser o grande império, esse rosa aqui. Então, o Império Babilônico, em termos de expansão geográfica, menor, mas mais poderoso, porque chegou a tomar o Império Assírio. Nínive, que era a capital do Império Assírio, foi destruído. Nínive está aqui, foi destruído, né? E Nínive foi destruída e o Império Babilônico tomou parte. Muito bem. Deixa eu me posicionar aqui, que eu acho que eu abri os slides errados. Ok, deixa eu mudar aqui rapidinho, porque eu tenho 2 slides para não perder, e acabei que eu salvei o errado aqui. Então, deixa eu fazer uma mudança aqui. Espera aí. Isso aqui é fruto da ressaca de ontem ainda, tá bom, gente? Fui para o Rio ontem, cheguei tarde. Então, deixa eu tentar me consertar aqui. Desculpa aí. Tcharará, 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 tchá, tchá. Vamos de novo, moço. Share screen, cadê? Tô apanhando aqui, peraí. Vou zerar aqui, vou começar do zero. Me perdoe aí. É este aqui. Ok, pronto. Agora acho que eu me achei. Beleza. Tá, eu estava neste aqui. Show. Beleza, eu estava nesse aqui. Então, hoje, nós vamos efetivamente começar o estudo do livro de Daniel. Vamos hoje ficar no capítulo 1 e vamos caminhando passo a passo. Muito bem, eu vou voltar, então, àquele nosso quadro cronológico, lembrando que nós paramos na nossa aula de domingo passado, nós paramos no ano 605, quando Jeoaquim se rende, porque nós vamos ler em Daniel 1, 2 e 3. Vamos lá, pega a sua Bíblia aí. Eu já percebi que com esse negócio de Zoom, muita gente senta no sofá e esquece a Bíblia no armário, né? Então, pega a sua Bíblia aí e vamos abrir em Daniel 1.
Daniel 1:1. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, e a cercou. Ok? Então, tá aí, ó. Olha aí. 605, Joaquim se rende, ok? Porque Jerusalém, se vocês estão lembrados, domingo passado, Jerusalém ficou cercada por 20 anos, certo? E aí Nabucodonosor faz uma primeira investida, entra na cidade, Jeoaquim se rende e alguns utensílios são roubados, são levados. Versículo 2. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e estes levou para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro de seu Deus. E aí nós comentamos, né? Nabucodonosor usou como troféu os utensílios da casa de Deus, do templo, e os apresentou ao seu Deus e os colocou dentro do templo do deus Acu, ou Marduk, que eram os deuses dos babilônios, certo? Nesse mesmo tempo, nesse mesmo ano, morre Nabopossolar, que era o pai de Nabucodonosor. Nabucodonosor assume o reino, né? Teve uma batalha famosa contra o Egito, que não vou comentar aqui. Muito bem. E aí nós vamos para o ano seguinte, que é 604. No ano 604, acontece o que nós vamos ler a partir do versículo 3. Ok? Mas antes, eu queria lembrar vocês o seguinte, vamos entender. Deus falou para Abraão, lá em Gênesis 12, lembram de Gênesis 12, 1-3? Né? Sai da tua casa, da terra da tua parentela, né? Eu vou fazer de você um grande povo. Então, versículo 1 e 3 de Gênesis 12, 1-3, diz assim, ó, ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, te engrandecerei, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Muito bem. Só que, muito legal isso, né? Para a gente que conhece a história do povo, a gente sabe tudo aconteceu. Abraão foi, aí veio Isaac, veio Jacó, veio José, aí José vai para o Egito. Gente, para quem tem muito tempo de crente, essa historinha já tem que estar decorada, né? José vai para o Egito e o povo de Deus, o povo de Israel, na verdade, ele se desenvolve em termos de quantidade de gente, ele cresce no Egito. Eles não tinham uma terra ainda. Eles não eram uma nação do ponto de vista que tem que ter território e povo e cultura e identidade. Porque eles se multiplicaram no Egito, e isso incomodou tanto o faraó, que o faraó, né, ficou complicado. E aí, mas era tudo dentro do plano de Deus, a história que a gente conhece do Êxodo. O povo vai sair do Egito, vai caminhar pelo deserto para ocupar a sua terra. E Moisés atravessa o deserto, atravessa o Rio Jordão, entra Josué, eles guerreiam e tomam posse da terra, Canaã. Ali estava estabelecido o Estado de Israel, a nação de Israel, 12 tribos, tudo direitinho, certo? Mas aí eles começaram a pisar na bola, como nós comentamos semana passada, e Deus falou, vou punir vocês. Puniu primeiro quem? Já que o reino estava dividido. O reino do
norte, Israel, Samaria foi invadida pelos assírios, acabou a tribo de Israel. Mas a mesma coisa aconteceu com Judá. Judá começou também a ter práticas, embora tivesse alguns reis bons, também a se desviar dos caminhos do Senhor, fazer o que era mal perante o Senhor. Então Deus estabeleceu o seu juízo a Judá e falou que Judá também sofreria o exílio. E é aqui que nós estamos agora. O Reino do Norte já não existia mais, só existia o Reino do Sul, Judá, Benjamim e Judá. Com esse exílio, acabou Israel como nação. Imagine a cabeça desse povo. Caramba, mas Deus não prometeu para Abraão, nosso pai Abraão, que nós seríamos uma grande nação. E isso vinha acontecendo também. Conseguimos sair do Egito, conseguimos estabelecer 12 tribos, mas agora acabou tudo. Foi tudo por água abaixo. Já não existe mais Israel. O Reino do Norte estava espalhado por várias nações e o Reino do Sul estava sendo levado todo para a Babilônia. Será que Deus desistiu do que ele tinha prometido? Não, claro que não, nós vamos ver isso. Mas eu quero que vocês entendam que aqui Israel deixou de ser nação, um povo único, unido em termos de território, um Estado. E por 2.500 anos, eles não tiveram um lugar deles. Israel só voltou a ser uma nação, Israel só voltou a ser um Estado, a ter uma unidade em 1948, quando um congresso da ONU estabeleceu que eles poderiam ocupar aquela terra que eles estão hoje, que, inclusive, até hoje nós acompanhamos pelos noticiários, dá problema. Os historiadores entendem que isso se deveu muito à perseguição que eles sofreram, a um movimento chamado sionismo, que começou a crescer no início do século XX, principalmente depois da Segunda Guerra, por causa da grande opressão de Hitler sobre os judeus. Então, aquilo meio que comoveu o mundo, e aí começou a se trabalhar para que Israel voltasse a ter a sua terra. E aí deve-se até um brasileiro, que era o chanceler Oswaldo Aranha, inclusive aqui em São Mateus tem uma rua chamada chanceler Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha, em 1948, era um dos delegados, era o presidente dos delegados da ONU para julgar a questão da terra de Israel. E em 1948, deu empate. Aquele povo amigo dos árabes não queria que Israel tivesse uma terra, então deu empate a favor e contra Israel. Então, coube a Oswaldo Aranha dar o voto de Minerva, e Oswaldo Aranha, então, votou a favor, e desde 1948, então, Israel tem de novo terra reconhecida, e voltando para lá, isso vai ter um cumprimento profético, nós vamos comentar isso mais na frente. Ok? Muito bem. Aí tem gente, olha como é que nego inventa moda também, né? Eu acho que é inventar moda. Que o Brasil vai ser um país abençoado por Deus, porque Oswaldo Aranha era brasileiro. Não sou desses. Nesse aspecto, eu sou muito cético, né? Porque não foi o voto de Oswaldo Aranha que decidiu, foi o voto de todos os outros que votaram, pelo menos para dar empate. Se todos os outros não tivessem votado, Oswaldo Aranha não teria que desempatar, teria perdido. Então, não vamos também espiritualizar tanto assim, né? Muito bem. Mas o fato é que estavam eles indo para a Babilônia. Então, vamos de novo, pega a sua Bíblia aí, e vamos de novo para Daniel. Agora, vamos ler. Já lemos o 2, quando o Nabucodonosor leva os utensílios, e o 3 diz assim, a partir do 3, diz assim: disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, assim da linhagem real, como dos nobres. Então, vejam bem, Nabucodonosor falou assim: olha, eu quero que você leve
para a Babilônia, para o general dele, alguns israelitas, poucos israelitas, mas esses poucos, quem deveriam ser esses poucos? Gente da elite, nobres e da linhagem real. Versículo 4. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência e versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante dos reis. Muito bem, vamos parar aqui e vamos fazer alguns comentários sobre isso. Primeiro, Nabucodonosor falou assim: olha, eu quero que você pegue a nata da sociedade e leve a nata da sociedade para a Babilônia. Por que isso? Gente, para Deus não existe gente melhor e gente pior. Botem isso na cabeça. Para Deus não existe gente melhor e gente pior em termos de status social, em termos de status econômico, em termos de cor de pele. Não existe. Deus é o Deus que não faz acepção de pessoas. Então, entendam isso. Os nobres de Israel e a família real de Israel não é, para Deus, mais importante que os pobres de Israel, que os plebeus de Israel. Mas também não sejamos ingênuos, não sejamos inocentes. Para Deus, para trabalhar para Deus, para ser útil a Deus, quanto mais capacidade nós tivermos, quanto mais recursos nós tivermos, e até mesmo porque os recursos que temos são dados por Ele, maior vai ser o nosso campo de atuação, maior vai ser a abrangência do serviço que nós fazemos. Por que Nabucodonosor levou a nata, levou gente nobre, levou família real? Porque ele tinha em mente um princípio que ainda hoje existe, que quando eu quero difundir uma ideia, é melhor eu trabalhar com a nata, ou com o que nós chamamos de formadores de opinião, do que com a massa. Deixa eu dar um exemplozinho aqui, para ver se vocês entendem. Fruto da nossa história política, o Exército tem uma imagem não muito boa para muita gente, por causa da ditadura. Eu não vou apanhar aqui não dos milicos que falam, foi ditadura sim, tá? Minha opinião. De milico, inclusive, tá? E os erros cometidos no regime militar trouxeram uma má imagem do Exército para a população. O Exército queria muito mudar isso, essa imagem. E eu participei muito desse processo porque, nessa época, lá pelos idos de 2000, 2090, final da década de 90, o Exército começou a fazer o seguinte: ele começou a tentar fazer um tipo de trabalho especial, e eu trabalhei nesse esquema de educação, em que a gente trabalhava, porque vocês sabem que o soldado vai servir, mas eles criaram um outro jeito de serviço militar, que chama o NPOR. Quem já viu falar em NPOR aí? O NPOR, quem serve, não é comum como os outros soldados.
para ser aluno do NPUR, para servir o Exército no NPUR, tem que estar na faculdade. O soldado não precisa estar na faculdade. Pode ter primeiro grau, segundo grau, serve para ser soldado. Mas para ser do NPUR, ele não pode ser segundo grau completo. Já tem que estar na faculdade. Qual é a ideia do Exército? A ideia é a seguinte. Ora, se eu pego hoje um soldado que é balconista de uma loja, ou que só tem o primeiro grau, e pego um cara que já está numa faculdade, que daqui a 5 anos é um professor, é um engenheiro, é um médico, é um advogado, daqui a 20 anos, provavelmente, o que é balconista, não estou dizendo que são todos os casos, mas provavelmente o balconista, o cara que tem só primeiro grau, ele vai continuar atrás do balcão, ele vai continuar empregado. Isso não desmerece a pessoa. Eu sei que eu estou correndo o risco de ser mal interpretado, já deve ter gente querendo jogar pedra na minha cabeça aqui. Eu não estou falando em caráter, em qualidade, estou falando em projeção, influência no mundo. Então, quem tem o primeiro grau vai ser sempre um empregado, provavelmente, nesse mundo que a gente vive, é a realidade. Tá certo? Mais um cara que daqui a 5 anos é professor, é advogado, é engenheiro, esse cara vai ser visto, ele vai ser ouvido. O que ele fala vai ter muito mais repercussão. Então, é mais fácil eu difundir a ideia que eu quero para um universitário do que para um que tem só o segundo grau ou o primeiro grau. Vou dar um exemplo para vocês verem que não, a projeção não é só nessa área. Vou dar um exemplo. Quem tem mais influência? Quem tem mais influência? Um cara, um empresário, um empresário, um trabalhador comum, que ele é um faxineiro de uma loja, ou uma pessoa que tem o mesmo nível de instrução, talvez que o faxineiro, primeiro grau ou segundo grau, ou outro emprego qualquer. E, por exemplo, o Ronaldo, que é dono de uma empresa que transporta gente, que tem muito mais... O campo de atuação, por exemplo, do Ronaldo, que a gente conhece aqui, é um cara que tem muito mais amplitude de comunicação por aquilo que ele tem, pela posição, pelo status que ele alcançou em termos de ter o trabalho que tem, que outro talvez não tenha. Então, é nesse sentido que eu estou querendo gastar isso, porque eu sei que isso aqui pode vir pedra na minha cabeça, é que Nabucodonosor escolheu a nata. Gente que podia fazer mais diferença dentro daquele propósito que ele tinha. Ok? Por isso ele leva gente da realeza e leva gente da nobreza. E ele fala, para chegar na Babilônia, tinha que ter 6 pré-requisitos. 6. Primeiro, sem defeito. Jovens sem nenhum defeito. Vamos entender que o mundo evolui. Hoje, toda empresa tem que ter lugar para deficiente físico, mas naquele tempo, a deficiência física limitava a possibilidade das pessoas. E vamos ser sinceros, ainda hoje limita. Não limita a capacidade intelectual, não limita a capacidade espiritual, mas algumas deficiências limitam capacidade de produção. Tá? E imagine naquele tempo, deficiência física era um limitador. Então, as pessoas não podiam ter limitação física, mas isso fala muito para mim de limitações. Quanto mais limitados nós formos intelectualmente, espiritualmente, fisicamente, essas limitações podem colocar entraves no serviço que nós temos que fazer, inclusive para Deus.
Então, nós temos que ser pessoas sem defeito. Eram pessoas de boa aparência. Claudinei, você é feio demais, então você não iria para a Babilônia. Eu também não iria. Mas boa aparência aqui, gente, não é ser bonito ou ser feio. A boa aparência aqui fala de gente que, pelo seu jeito, vai ser aceitável. Tá certo? Eu costumo dizer aí que, por exemplo, a Rebeca se chama Rebeca por causa de uma menina que tinha boa aparência. Uma colega que eu tive na escola, quando eu estava pela 8ª, 7ª série, era, de longe, a menina mais feia da turma. Certo? Mas era a menina mais legal da turma. Todo mundo gostava da Rebeca. Era uma menina de boa aparência, uma menina, né? Era feia? Era. Mas ela estava sempre assim, com um rosto legal, simpática, acessível. Eu falava, que menina legal. Não fui apaixonado por ela, não. Fui apaixonado por outras colegas da escola, coisa de adolescente. Mas a Rebeca falou, essa menina é tão legal que eu decidi. Poxa, essa menina é tão legal que a minha filha vai chamar Rebeca. Ainda bem que a Du aceitou. Né? Então, boa aparência. Nós temos que ser aceitáveis. Lembram da igreja de Antioquia? O que diz lá em Atos? Que aqueles primeiros crentes contavam com a simpatia de todo o povo. Então, eu entendo essa boa aparência disso. Alguém que, quando você vê, não te assusta. Gente que só de olhar você, poxa, quero ver o que esse cara tem para falar, o que essa pessoa tem para falar. Terceiro, instruídos em sabedoria. Instruídos em sabedoria, minha gente, eu entendo aqui, pelo que eu li, como pessoa prudente nas coisas que faz. Não é gente afoita. Não é gente que não pensa que não pensa. Melhor, é gente que pensa o que vai fazer, prudente, para não sair atropelando as coisas. Gente que tem pé no chão. Mais 3 características que tinham que ter, vejam bem, tinham que ter. Doutos em ciência. Sabe o que significa isso aí, no original? Pessoas com amplos conhecimentos, pessoas que conhecem várias coisas, pessoa que entende um pouquinho de cada coisa. Era esse tipo de gente que Nabucodonosor levou. Não eram pessoas comuns, eram pessoas que se destacavam. Versados no conhecimento. A palavra no original aqui significa pessoas que tinham discernimento, gente que pensa, gente que era capaz de olhar uma situação e falar, como que eu vou agir nessa situação? E eram pessoas competentes. Está lá, ó. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciências, conhecedores de vários assuntos, sabe conversar um pouquinho sobre cada tema, não conversa só sobre futebol, não conversa só sobre política, não conversa só sobre faxina de casa, mas não conversa também só sobre moda. Se falar de política, conversa um pouquinho. Se falar de esporte, conversa um pouquinho. Se falar de Bíblia, conversa um pouquinho. E aí deve ser o que se deve conversar mais. Se falar de isso, conversa um pouquinho. Se falar de mecânica de carro, conversa um pouquinho. Versados no conhecimento e que fossem competentes. Essa competência aqui é força de trabalho. Gente que trabalha e produz. Nabucodonosor não ia levar gente que não presta, não ia levar gente improdutiva. E ele encontrou isso lá em Judá e levou, então, esses jovens. Então, observem.
para ir para a Babilônia, era preciso ter todas essas características já. Mas, ainda assim, chegando lá, eles precisariam passar por um período de habilitação. Essa habilitação seriam 3 anos na UFB, na Universidade Federal da Babilônia. Está lá, ó. Versículo 5. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo do qual assistiriam diante do rei. Então, além de já ter esses pré-requisitos, eles ainda chegando na Babilônia, eles deveriam se submeter a 3 anos de faculdade, 3 anos de treinamento, a um curso de 3 anos, onde eles aprenderiam o quê? O que eles não tinham. Eles já tinham boa aparência, eles já tinham, já eram doutos em ciências, já eram conhecedores de discernimento, já eram competentes, mas eles ainda não conheciam a cultura e a língua da Babilônia. E para ser útil na Babilônia, eles tinham que conhecer a língua babilônica. Eles tinham que conhecer a cultura babilônica. E por isso, Nabucodonosor os submeteu a isso. Para tirar algumas minhocas que já devem estar na cabeça de vocês, já quero antecipar aqui uma coisa. Quem levou Daniel para a Babilônia não foi Nabucodonosor, gente. Quem levou Daniel para a Babilônia? Foi Deus. Deus queria que Daniel e seus amigos fossem úteis na Babilônia. Mas para ser útil a Deus na Babilônia, é preciso, sim, ter boa aparência, é preciso ser sem defeito, é preciso ter sabedoria, é preciso ser douto em ciência, é preciso ser versado em conhecimento e é preciso ser competente. Então, você está querendo dizer que só pode ser útil para Deus quem já tem faculdade, doutorado, mestrado? Não, eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que, quanto mais capacitado você for, o seu leque está mais aberto e você vai ter maiores possibilidades de ser útil na mão de Deus na Babilônia em que você vive. Porque também pode acontecer de você ser tudo isso e não ser útil a Deus, porque você não quer ser útil a Deus, você usa isso só para a sua glória. E aí você vai entender, porque tem muita gente que talvez não tenha o nível que você tem intelectual, o nível social, o nível econômico, e é muito mais útil a Deus do que você, que é uma porcaria, porque não serve a Deus. Não usa aquilo que ele te deu para isso, porque ele te deu para isso, para ele poder te jogar na Babilônia. Porque, por exemplo, sabe por que o miojo está no Doulos e eu não estou? Porque eu não sei inglês. Você sabe por que o Eliel está sendo usado por Deus lá na Bélgica? E a maioria dos missionários da Catedral não podem nem pensar em ir para lá, porque o Eliel fala inglês, francês, espanhol, alemão e mais 3 línguas. Então, mas é por isso que ele é melhor que o Salomão Vieira? Não, eu não disse que ele é melhor que o Salomão Vieira. Eu não disse que ele é mais crente que o Salomão Vieira. Eu disse que ele tem condições de ir onde Salomão não pode ir. Então, quanto mais capacidade você tem,
o leque para servir a Deus abre, além de que Deus usa cada um onde quer. Mas, acima de tudo, tem que existir uma disposição, que nós vamos ver que Daniel teve essa disposição. Neste mundo, é neste mundo que nós vivemos. Então, nós precisamos conhecer a cultura deste mundo. Nós precisamos entender como este mundo funciona. Nós precisamos conhecer a língua deste mundo em que nós vivemos. Nós estamos na Babilônia. Deus nos quer na Babilônia. A Babilônia é a nossa casa. A Babilônia é a nossa casa. É aqui, nesta casa, que é a nossa casa, nesse nosso tempo, nesta Babilônia, nesse mundo estranho que nós vivemos, no qual nós estamos caminhando, é que nós temos que ser instrumentos nas mãos de Deus, nos valendo de tudo aquilo que Ele já nos deu. Continuemos. Versículo 6. Entre esses que foram, entre esses nobres, entre essa elite, se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. 4 personagens que vão nos acompanhar a partir de agora no livro de Daniel. E agora, do versículo 8 ao versículo 14, é que a coisa vai começar a esquentar. Eles tinham as condições, já chegaram com as condições, e agora, depois de terem as qualidades que eram necessárias, e depois de entenderem que seriam submetidos a 3 anos de formação cultural na cultura do inimigo, ainda lhes foi oferecido um algo mais. Lhes foi oferecido um plus. Qual era o plus? Meus jovens, já que vocês têm tanta capacidade, vocês vão agora fazer um curso de habilitação para entender como que funciona a coisa aqui nessa terra estranha. E vocês vão ter o privilégio de receber novos nomes babilônios, e também vocês vão comer das comidas do rei, e vão beber o vinho que o rei bebe. Um plus, um algo mais. Só que aí a coisa começou a pegar. Quanto aos nomes, não, é interessante nisso, né? O nome deles, eu vou ter que projetar uma coisa aqui. Deixa eu achar onde eu estava. Este aqui, é este aqui. É. Olha só, o nome deles, olha aí para a tela aí. Tá difícil hoje, hein? Vamos. Isso, está aqui. O nome deles era Daniel, que significava Deus é o meu juiz. Trocaram para Belsazar. Baal, o Deus deles, dos inimigos, proteja a sua vida. O outro chamava Ananias. Yahvé demonstra a graça. Trocaram para Sadraque. Ordem de Acu. Sadraca, Acu, Deus deles, Deus da lua. Misael, que significa quem é Deus, mudaram para Mesacu,
Quem é como Acu é? O Deus deles. Azarias, que significa aquele a quem o Senhor, ou Yahvé, ajuda, passou a chamar Abnego, servo do Deus Nebo. Então, veja, primeira coisa, eles deixaram de ter nomes que se referiam ao Deus deles e passaram a ter nomes que homenageavam o Deus do inimigo. Ok? Eles criaram caso com isso? Se criaram, a Bíblia não fala. Certo? Se criaram, a Bíblia não fala. Mas eles criaram caso com uma outra coisa. Com o quê? Com a questão daquele negócio que eles iam comer das finas iguarias do rei. Eles iam beber o vinho que o rei bebia. Aí o bicho pegou. Porque o que diz o versículo 8? Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Que lindo, né, rapaz? Crente de verdade não bebe vinho do rei, nem come comida do rei. Que lindo isso, se fosse verdade. Primeira coisa, mais importante de tudo aqui para mim nesse livro, do que até mesmo a decisão dele de não comer a comida do rei e beber o vinho, foi a forma da decisão. O versículo diz que Daniel decidiu firmemente, ou seja, a palavra aqui significa assim, ele estabeleceu de coração, ou seja, foi um propósito do coração dele. Ou seja, Daniel estabeleceu, firmou o pé, fincou o pé, foi uma decisão definitiva e interna do coração dele. E qual era a decisão interna do coração? Qual era a decisão firme? Qual era o propósito do qual ele não abriria mão? Era o propósito de não se contaminar. Muito mais importante nós atentarmos que era o propósito dele, não era a questão da comida tanto em si, nem do vinho em si, mas era a questão da contaminação. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. E aqui nós vamos gastar mais um tempinho, porque esse versículo ele tem sido usado ao longo da história da igreja para um ensino que não é tão verdadeiro assim. Tá? Então, é preciso que a gente entenda isso aqui. Primeiro, qual foi a decisão dele? Não contaminar-se com o quê? Com a comida do rei e com o vinho que o rei bebia. Muito bem. Agora, a gente ouve ao longo da nossa vida cristã algumas coisas que eu quero que você pense. Quero que você pense. Alguns vão alegar que ele falou que não ia comer daquilo, nem beber o vinho, porque eram alimentos sacrificados a ídolos. Então, eu quero lançar um desafio para você. Onde, no Velho Testamento, existia uma lei de Deus proibindo comer comida sacrificada a ídolo? Não tem. Você não vai encontrar no Velho Testamento um texto dizendo que eles não deveriam comer comidas sacrificadas a ídolo. Ok? Não vou completar aqui, porque eu quero ver quem vai fazer pergunta depois em off ou aqui mesmo. Outra coisa, se ainda existisse, porque
alguns vão alegar que não, porque existe proibição para eles comerem comidas impuras, alimentos impuros. Então, são duas coisas diferentes. Uma coisa é comida sacrificada a ídolo, outra coisa é alimento impuro. Então, se você for alegar, não, ele não queria comer porque eles não poderiam, como judeu, não poderia comer alimento impuro. Tá, isso tem na lei. Isso tem na lei, não pode comer comida impura. Mas vinho é comida impura na lei mosaica? Não, todo judeu bebia vinho. Então, esse argumento também não cola. Então, possivelmente, o problema com Daniel aqui, pelo qual ele decidiu não comer a comida do rei, nem beber o vinho do rei, não era porque a comida era sacrificada a ídolos, não existia essa proibição no Velho Testamento. Não era porque a comida era impura, porque vinho não era considerado na lei judaica bebida impura. E você for ver no Velho Testamento, algumas vezes Deus falou, vocês vão para lá e vocês vão comer comida impura. Entende? Lá não tinha como não comer comida impura. Eu creio que a questão do Daniel era que naquela cultura, e até hoje, comer com alguém, beber com alguém é sinal de o quê? Comunhão. Você chama um amigo, um inimigo seu, vamos sair para jantar lá no Bertos? Você compraria a melhor picanha para fazer um churrasco para o seu inimigo? O que você responde para o seu patrão que te encheu o saco o ano todo, não te pagou em dia, quando no final do ano, nós vamos fazer uma festa aqui na empresa de confraternização, traz a sua família toda para a gente se alegrar aqui, você vai? Entenderam? Entenderam o sentido de comer com alguém? Beber com alguém? Quando você compra um vinho francês, você quer beber aquele vinho com seu melhor amigo. Ou não vai beber com alguém que você acha que não, essa pessoa vai ficar ofendida se beber esse vinho, então eu não vou beber com ele, porque nesse assunto aqui ele não tem comunhão comigo. Então, comer a comida do rei e beber o vinho, que devia ser bom pra caramba, o vinho do rei, significava ter amizade com o rei. Olha, eu estou com você em tudo. Conta comigo por que der e vier. E isso não passava pelo coração de Daniel. Então, é bem provável, aceito contra-argumentos, que o problema ali não era a questão da comida ser oferecida a ídolos, nem era a questão da comida ser uma comida imunda. Era a questão de que comer com alguém, inclusive até hoje, como eu já disse, significa estar de acordo com ele em tudo. E Daniel não estava. E por isso ele não queria comer e decidiu não comer, não se contaminar, porque isso também é uma forma de contaminação com o rei. Foi uma forma de protesto, um protesto silencioso, um protesto pacífico, porque protestar cabe. O problema é como que nós protestamos, como que nós mostramos a nossa insatisfação, como que nós demonstramos que nós não estamos de acordo com o outro. E, mais uma vez, aqui, Daniel nos dá uma lição. Olha só. Vamos ler a partir do versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse, olha, ele pediu, ele conversou, ele sugeriu
Ele não chegou, olha, desse negócio eu não vou comer, não. Eu sou crente, não vou comer esse negócio, não. Ele não falou isso. Ele chegou para quem falou, ó, você vai vir aqui, mas olha, quero pedir a você que eu não coma dessa comida e não beba desse vinho. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Versículo 9. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel, cara, não posso fazer isso, cara. Eu tenho medo, se Nabucodonosor souber que eu não estou dando da comida dele e do vinho dele para você, vocês vão ficar fracos, vocês vão definhar, vocês vão ficar mais abatidos que os outros jovens da idade de vocês. E assim, meu amigo, vão botar meu pescoço na forca, porque Nabucodonosor vai me matar, porque eu descuidei da alimentação de vocês. Versículo 11. Então Daniel disse ao cozinheiro-chefe, olha a estratégia de Daniel, ele pediu para o chefão. O chefão pisou no tomate. O chefão, não, estou com medo, porque não sei o que pode acontecer comigo. Aí Daniel, malandramente, foi no cozinheiro. Meu amigo, olha só, já falei com o chefe ali, mas o chefe está meio complicando a parada. Quebra o nosso galho. Faz o seguinte, por 10 dias, olha só, versículo 12, experimenta. Por 10 dias, peço-te que se nos dê somente o quê? Legumes, na verdade são vegetais, tá? Vegetais e água. Vegetais e água. Então, se veja diante de nós, versículo 13, se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele nos atendeu e experimentou por 10 dias. Sentiram o esquema? Ele já estava decidido. Eu não vou comer desse negócio, não vou beber vinho com o rei. Eu não sou amigo dele. Eu não tenho comunhão plena com ele. Mas ele não entrou de sola. Eu sei que os irmãos que participam aí do colegiado já devem estar doidos para arrancar meu pescoço fora. Já devem estar até querendo sugerir ao presbitério que não me convide mais, porque eu, infelizmente, tento trabalhar isso, mas não estou conseguindo. Meu irmão, me perdoem, orem por mim, porque eu sei que quando a coisa vem contra o que eu penso, eu entro de sola. Eu imagino que alguns irmãos ficam até calados na reunião, porque eu acho que eu entro de sola demais. Eles têm medo de bater de frente comigo. Me perdoem, irmãos, orem por mim, eu preciso parar de entrar de sola. Eu preciso continuar sendo sincero, dizendo o que eu penso, mas talvez eu tenha que parar de entrar de sola. Tenho que aprender isso aqui com o Daniel. Com jeito. Ele chegou com jeito, não entrou de sola, não fez o que a gente chama no futebol, não deu carrinho de frente, mas pediu. Ou seja, ele tinha um problema e conversou, pediu, argumentou com calma. Olha, faz uma experiência. Ou seja, o Dario, peito de aço, famoso jogador do passado, ele falava assim, vocês vêm com a problemática, eu venho com a solucionática. Ou seja, tem um problema, vai criticar alguém, e nós temos essa mania de criticar, mas a igreja faz assim, está errado, mas fulano faz assim, está errado, mas o meu patrão faz assim, está errado. Então, sugere. Como que tem que fazer, então? Sugere. Só criticar é fácil. Só falar que está errado é fácil. Ah, mas a reunião já podia ter voltado. Então, qual é a sua sugestão? Ah, não, mas não pode voltar a reunião, não, porque ainda está perigoso. Então, qual é a sua sugestão?
Nada contra ser contrário. Só dá uma sugestão, dá uma orientação, conversa na paz e mostra o que poderia ser feito. Ajuda, em vez de atrapalhar. Daniel chamou o cara no canto, olha, assim eu não estou afim, não. Assim eu não concordo, não. Comer esse negócio eu não vou comer, não. Faz uma experiência aqui, ó. Me dá só água e legumes. Agora eu quero ver os caras que falam que não pode beber vinho e não pode comer a carne do rei. Crente não come comida contaminada, crente não bebe vinho. Então, crente só pode beber água e comer legume. Crente não pode comer churrasco. Crente só pode comer, crente que é crente, se for por essa linha, né? Crente que é crente só pode beber água, não pode beber Coca-Cola, não pode beber suco de laranja, tem que beber água e comer legumes. Se for para ser o que está escrito, se for se basear em Daniel, é isso. Né? Então, não vamos inventar moda. Fato, Daniel conseguiu convencer o cozinheiro. Daniel conseguiu convencer o cozinheiro. O cozinheiro fez a experiência. Então, partindo para o fim. No fim de 10 dias, versículo 15, no fim dos 10 dias, as suas aparências eram melhores, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam as finas iguarias dos reis. Com isso, versículo 16, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias, ou seja, cara, deu certo, deu certo. O cozinheiro falou, caramba, deu certo, rapaz. Quer saber de uma coisa? Esses moleques aqui nunca mais vão comer da comida do rei. A partir de hoje, eles vão comer só legumes, vegetais e beber água. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes davam legumes. Um detalhe aqui que até me ressaltou agora. E os outros, hein? Os outros continuaram comendo as finas iguarias dos reis. Só Daniel já conseguiu cumprir o seu propósito junto com seus amigos, né? Daniel e seus amigos, eu acredito que não comeram das finas iguarias dos reis. Embora a Bíblia não fala qual era a dieta dos amigos, né? Fala só de Daniel. Aí é outra questão que a gente pode levantar. Muito bem. Versículo 17. Ora, a estes 4 jovens... Não, desculpa. Ainda não dá para saber se os jovens também comeram só legumes. Pelo menos numa leitura que eu fiz aqui, mas não vou... Talvez depois eu pesquise isso. Mas o fato é que, ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas deu inteligência a Daniel também em todas as visões e sonhos. Então, Daniel tinha uma capacidade ainda maior do que dos seus amigos. Porque, embora Deus tenha dado a todos os jovens inteligência em toda a cultura e sabedoria, a Daniel, Deus deu a capacidade de interpretar sonhos e visões. Versículo 18. Vencido o tempo determinado pelo rei, para que trouxessem o chefe dos eunucos, os trouxe à presença de Nabucodonosor. Chegou a hora da prova real. Então o rei falou com eles, 19. E entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei. O resultado. Qual foi o propósito firme do coração de Daniel? Não contaminar-se. Levou o problema, olha, não vou comer dessa comida, não me identifico com o rei, não concordo com ele, não quero comer dessa comida, estou decidido. Mas aí ele fez uma experiência. E eu queria que vocês lessem Malaquias 3:10. Esse texto de Malaquias 3:10, ele é um texto
baseado na questão de dízimo. Eu quero usar o princípio. O princípio. Tá? O princípio ali. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Malaquias 3:10. Falando sobre o dízimo. Fala assim, ó, versículo 3:10. Trazei os dízimos à casa do tesouro. Não vou falar sobre dízimo. Não estou defendendo o dízimo. Por favor, hein? Não botem palavras na minha boca. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor para que haja mantimento na minha casa. Agora eu quero a próxima frase. Provai-me nisso, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sobre medida. Qual é o princípio que eu quero pegar aqui? Por que que Deus falou assim, ó? Façam um teste comigo. Deem o dízimo, que não vai faltar nada para vocês. Paguem para ver, ou seja, porque a ideia era, não vou dar o dízimo não, porque vai me faltar dinheiro. Então Deus falou assim, cara, não vai faltar. Pode dar o dízimo, que eu vou abrir a porta para você, a janela, então não vai faltar. Esse é o princípio. Repito, Jorge deu ensino sobre dízimo. Não, eu não estou dando ensino sobre dízimo. O que eu estou falando é que Deus gosta de ser testado. Deus fala assim, Celodival, paga para ver. Dudu, paga para ver. Tá com medo? Paga para ver. Rebeca, paga para ver. Tavinho, paga para ver. Provai, faz o teste comigo. E qual foi o teste no caso de Daniel? Foi dízimo? Não. Daniel falou assim, cara, quer ver? Eu vou mostrar para vocês como que meu Deus age. Não me dê a comida aí do chique do rei, não vou beber o vinho do rei, e não vou ficar fraco. E não vou morrer de inanição, não vou definhar. Paga para ver. Daniel pagou para ver. E qual foi o resultado? Definhou? Emagreceu? Não. Por quê? Porque ele conhecia, ele sabia que Deus não ia deixar ele na mão. Ele sabia que com a atitude dele de não se prostituir, se promiscuir com o rei, ele seria abençoado. Ele não foi abençoado porque não bebeu vinho. Ele não foi abençoado porque não comeu a comida do rei, não. Ele foi abençoado porque no propósito do coração dele, eu não vou entrar no esquema desse rei. E qual foi o resultado? Está aí, ó. Deus o abençoou. Na hora de comparar a tropa, eles estavam muito mais fortes que os outros. Confiemos em Deus. Paguemos para ver. Paguemos para ver. Meu irmão, se tiver uma proposta de... se você só continua na empresa, se continuar alterando esse relatório aqui, fraudando, meu irmão, sai da empresa. Não, como é que eu vou sustentar meus 3 filhos em casa? Meu irmão, sai da empresa. Paga para ver. Faça o propósito no seu coração de andar no esquema de Deus. Paga para ver, vê se você vai dançar. Claro que não vai. O Salmo 37:5 diz assim, ó. Agrada-te do Senhor, o 4, na verdade, talvez, 4:5. Agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Ele não vai te deixar na mão. Daniel pagou para ver e viu o resultado que ele queria. 1:20. Estamos acabando, gente. 1:20. 1:20. E Daniel continuou na Babilônia até quando? Até o reino da Babilônia acabar, porque o reino da Babilônia acabou e Daniel continuou lá até o 1º ano do rei Ciro, que já era o rei persa, e só então acredita-se que Daniel voltou para Israel, quando o povo voltou para Israel. O que isso me faz lembrar? Minha gente, aquilo que a gente aprende lá no Salmo 23, versículo 6.
Quem lembra? 23:6. Certamente, bondade e misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias em que eu estiver na Babilônia. Não é isso? Está escrito lá? É. Daniel chegou lá, foi treinado, ficou, serviu ao rei. Nós vamos ver, nós estamos ainda numa parte introdutória, vamos ver com mais detalhes toda essa história. Ele foi útil à Babilônia, ele foi útil a Nabucodonosor, ele foi instrumento de Deus naquela nação, permitiu que o seu povo vivesse ali ainda em melhores condições que talvez em outro lugar, e viveu ali todo o tempo, e foi um homem de destaque. O texto nos diz que quando Nabucodonosor os viu, então o rei falou, 19, em todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso o rei colocou eles debaixo da sua asa. Eles tinham tanta capacidade, saíram tão bem no tempo que eles passaram lá, que o rei falou assim, vocês vão ficar comigo aqui, influenciando no meu governo, tomando decisões, como nós vamos ver. Daniel chegou a ser governador de algumas províncias na Babilônia. Por quê? Porque eles estavam em condições, preparados para estarem lá. Mas agora, de fato, encerrando, eu só quero resumir uma coisa. Se você não gostou, se você vai questionar tudo que você ouviu, para mim não estou muito preocupado com isso, não. O que eu não quero é que você esqueça o que eu vou falar aqui agora. Certo? O versículo 2 começa assim: o Senhor entregou Joaquim nas mãos de Nabucodonosor. O versículo 9 diz assim: o Senhor deu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos eunucos. Versículo 17: ora, a esses 4 jovens, Deus deu conhecimento. Deus deu, Deus deu, Deus deu. Deus concedeu, Deus concedeu, Deus concedeu. Deus permitiu, Deus permitiu, Deus permitiu. Tudo, absolutamente tudo, só acontece com a anuência, com a permissão, com a autorização de Deus. Não foi Nabucodonosor que levou o povo para a Babilônia, foi Deus. Não foram as escolas da Babilônia, frequentadas por Daniel, que lhe deram tamanha sabedoria, lhe deram o conhecimento, mas toda a sabedoria foi Deus. Não foi Daniel que convenceu o cozinheiro-chefe, foi Deus. Não foi a comida, não foram os legumes que sustentaram Daniel. Não foi a água que sustentou Daniel, foi Deus. Deus no controle. Até domingo que vem. Nivaldo, cadê você? Estou tentando aqui. Vou tentar te ajudar, então. Pronto. Foi Deus. Quase que eu fui para a Babilônia. Vai, eu já estou. Muito bem. Nós vamos estar encerrando, então, o nosso tempo aqui, nesta manhã. Eu tinha mandado a mensagem para o irmão Elias, não sei se ele conseguiu visualizar. O irmão Elias vai estar orando. Então, enquanto o irmão Elias liga aí o seu microfone, sua câmera, para orar, ao final da nossa reunião, é só refazer alguns avisos. Então, depois eu quero falar uma coisa também, tá? Ok.
que eu esqueci de fazer no início, com relação à transmissão, a partir do próximo domingo, né, como as nossas reuniões, a partir do próximo domingo, terão horários diferentes, não será mais às 10, sim, às 9, não será mais às 18, sim, às 19. Então, a transmissão ela vai começar por volta de manhã, às 9h20, tá? E à noite, às 19h20, porque por volta de manhã, 9h30, dará início à mensagem. Isso. Tá? A mensagem. Então, e à noite, da mesma forma. Nós vamos celebrar de manhã a ceia, tá? Até ali por volta de 9h20, 9h25, tá? Porque às 9h30 começa o estudo, tá? Então, nós teremos, tanto na parte da manhã quanto à noite, né, um intervalo menor, né, do que habitualmente a gente fazia na celebração da ceia. A gente tinha um horário, né, bem tranquilo, né? Então, agora, como é uma reunião única, então a gente vai estar passando por algumas adaptações, alguns reajustes, né, serão necessários. Tá? Então, com isso, a transmissão vai começar por volta de 9h20 e às 19h20, tá? Aqueles que vão acompanhar nesse horário. Ok? Também, isso é a partir do próximo domingo já, irmãos, dia 27, tá? Não vamos esquecer disso. Tá? Também, para a nossa irmã Dulcilene, né? Não sei se ela está por perto aí, receba os nossos parabéns, que Deus abençoe a sua vida, né, no dia de hoje, completando mais um ano, que a graça e a misericórdia de Deus continue te abençoando, né, suprindo a sua necessidade física, emocional, né, aquilo que você tem carência, que a graça de Deus seja suficiente. De fato, ela é suficiente em todo o tempo. Né? Aceita aí de público nossos parabéns, um abraço bem sincero de toda a igreja que está reunida nesta manhã, tanto aqui no Zoom quanto no YouTube, tá bom? Irmão Elias. Deixa eu falar, Nivaldo. Oi? Fala, Jorge, depois o Elias ora. Pode falar. Você já roubou a cena? É o seguinte, eu estou com um problema, porque eu vou sair para almoçar com a Du, eu estou achando que eu vou poder comer só legumes e beber água. Faça, né? Isso. Mas ela já apareceu aqui. Ela já apareceu aqui, que a gente fez a viagem ontem, chegou tarde, ela tá no cantinho dela lá, vendo pelo YouTube. Ela pediu para agradecer, né? E como eu sou um marido meio maluco, eu queria pedir que o pessoal, talvez depois da oração, a gente abrisse as nossas camas e cantasse parabéns para ela. Eu tinha pensado ela me chamou nisso, de doido aqui, irmãos. Olha fazer. Só que mulher mais Tá insubmissa. Ela me chamou de doido. Mas vai cantar assim mesmo. Quem manda aqui sou eu. Vamos cantar. Okay. Na casa. Então, irmão Elias, apareceu aí? Está aqui já. Ok. O irmão pode orar, então, neste momento? Eu acho que está muito ruim o seu... Tá... Dificuldade aí no seu som. Elias, seu som tá ruim, cara. Ô, Jorge, pelo que eu entendi, ele tá falando que tá com problema no som dele, que é para outra pessoa entrar. Eduardo, você pode orar então? Fazendo um favor? Beleza. Por gentileza. Senhor nosso Deus, amado e querido Pai, queremos engrandecer o seu nome mais uma vez pela porção da tua palavra que o Senhor nos concedeu nesta manhã. Mais uma vez colocamos o teu servo Jorge Luiz, que foi usado por ti. Mas queremos, Senhor Deus, pedir, né, tanto alimento, né, que nós nos alimentamos aqui nessa manhã, né, Senhor Deus, que possamos ser como Daniel, Senhor Deus, está ingerindo tudo aquilo que vem da parte, né, do Senhor, que nos estará nos fortalecendo, nos estará nos dando discernimento, Senhor Deus, para estarmos sendo servos melhores, Senhor Deus, perante Ti e perante, Senhor Deus, a Tua igreja e perante todo o povo, Senhor Deus, no qual o Senhor
tem nos colocado. Nós pedimos, Senhor Deus, a orientação que venha do Senhor, né? A questão de tudo que nós estudamos, possamos estar fazendo uma boa digestão, Senhor Deus, de tudo. Bastante informações, Senhor Deus, bastante assuntos, Senhor Deus, bastante coisas, às vezes, reveladoras que o Senhor nos trouxe nessa manhã na Tua Palavra, as coisas que nós devemos nos considerar, coisas que nós tínhamos já alguma certa consideração, mas que a luz da Tua Palavra, Senhor Deus, possa estar trazendo esclarecimento, Senhor Deus, iluminando, Senhor Deus, assim, as nossas mentes, Senhor Deus, para que possamos estar aplicando, Senhor Deus, a Tua Palavra, o Teu ensinamento em nossas vidas, Senhor Deus. Continue capacitando e instruindo, Senhor Deus, mais uma vez, seu servo Jorge Luiz, e também a cada um de nós, Senhor Deus, que aprendemos a Tua Palavra. Que possamos, Senhor Deus, estarmos saindo como Daniel e seus amigos, né, Senhor Deus, foram destacados, né, comendo o alimento, Senhor Deus, e foram dados não como anêmicos, não como pessoas e mais fracas, mas sim fortalecidos. Que seja esse o nosso caso também. Que possamos cada dia mais, que nós temos a oportunidade de estarmos estudando a Tua Palavra, sairmos mais fortalecidos, Senhor Deus, por ela, Senhor Deus. E as nossas vidas, Senhor Deus, seja da mesma forma que foi aparente ali, Senhor Deus, pelo chefe ali, Pai, que comparou, né, Daniel e os outros, que seja também, Senhor Deus, esse alimento que vem da Tua parte ser comparado em nossas vidas e que possamos, sim, Senhor Deus, estar nos destacando espiritualmente, Senhor Deus, estarmos amadurecendo, estarmos cada dia mais fortes, Senhor Deus, espiritualmente, Senhor Deus, para quando nós formos testemunhar, Senhor Deus, da Tua Palavra, as pessoas possam ver como foi nítido a mudança, Senhor Deus, na vida de Daniel e dos seus amigos, seja nítido também na vida e no meio da Tua igreja. Te agradecemos por esse período, por cada pessoa que se fez presente, Senhor Deus, seja pelo Zoom, pelo YouTube. Também colocar, Senhor Deus, a reunião das 6 horas em Tuas mãos, o servo estará sendo usado, capacite e instrui ele, Senhor Deus, pelas decisões também que foram comunicadas, Senhor Deus, que sejam todas elas também, Senhor Deus, instruídas, Senhor Deus, por Ti. Rogamos a Ti pelo retorno, Senhor Deus, da igreja, né, presencial aos domingos, no próximo domingo. Capacite, instrui, Senhor Deus, a cada um de nós também possamos estar cumprindo as determinações, Senhor Deus, não só estipuladas pela igreja, mas também, Senhor Deus, por uma exigência, Senhor Deus, de algumas determinações, né, Senhor Deus, de leis, né, e que nós estejamos, Senhor Deus, nos adequando e que nós possamos estar, como o Nivaldo colocou, fazendo-se presente, Senhor Deus, que é uma oportunidade que o Senhor estará nos dando, né, de estarmos juntos perante o Senhor. Continuamos rogando por aqueles irmãos que continuam precisando, necessitando, né, Senhor Deus, da graça e misericórdia do Senhor, nosso irmão Carmino, nossa irmã Delma. Continue visitando, Senhor Deus, esses irmãos, que esses irmãos também possam sentir que a Tua igreja está junto deles, Senhor Deus, em orações, às vezes não junto do jeito que queria e não apoiando, às vezes, fisicamente do jeito que nós queríamos, mas através das nossas orações, Senhor Deus, que eles possam estar sentindo a presença do Senhor em suas vidas. Graças nós te damos por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem. Então, a gente está quase encerrando, né? O João Luiz propôs o parabéns para a Dulcilene. Vamos todo mundo aí tentar ligar aí o seu microfone. Cadê a Du? Te vê, não. Aparece aí, Du. Ó, até o Caleb apareceu, ó, para cantar o parabéns para você, viu, Du? Nossa, aqui tem um negócio lá da câmera. Então, Parabéns para a Du. Parabéns para a Du. Puxa aí o seu parabéns, João Pedro. Vai lá, gente. no 3, hein? Quem será?
Com quem será? Abraço, Quem será que... Morrer Parabéns pelo aniversário do Leonel Jorge, viu, durante todo esse tempo aí. Deus continue te abençoando. Gente, obrigada. Minhas filhas estão ali. Meu pai não para de pagar mico. Que bom. Obrigada, gente. Vou atender o telefone. Verdade. Então, vamos encerrar, então, nossa reunião. Agradecemos a todos os irmãos que estão conosco, né, participando tanto no YouTube quanto aqui no Zoom. Vai encerrar, então, nesse momento, a transmissão pelo YouTube, né? E, normalmente, a gente continua aqui participando do nosso bate-papo. Obrigado aos irmãos, que Deus nos abençoe. Logo, às 18 horas, e no próximo domingo, às 9 da manhã, e também às 19 horas. Deus! Abraço para todos, Deus abençoe o nosso dia. Tchau, gente. Até a noite, se Deus quiser. Bye, bye. Boa noite.